Boa tarde, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem. Avisando vocês que eu estou no trabalho tentando ganhar a moeda, vira de avenida, vai passar ônibus, caminhão, carro com funk, bota barulhento, gente falando. Não repare, beleza? Tamo junto, temos notícia do Mengão pra passar pra vocês, o jogo de amanhã Fla-Flu, ou Flu-Fla, porque eu mando do Fluminense. Mas antes, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal e dá um apoio pra gente, beleza? Tamo junto. Rapaziada, temos umas notícias de bastidores. Jardim elogia a atitude de Danilo no Flamengo, um dos poucos que sabe envelhecer no futebol. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que o Danilo é um jogador que sabe a idade que ele tem, sabe o físico que ele tem e sabe até onde ele pode jogar e aonde é que ele deve ficar descansando e ajudando o time nos bastidores, do entorno do clube ali, para que todos os outros jogadores rendam o máximo, entendam a filosofia e aceitem o esquema tático do técnico. Ele lá, o treinador conta que o zagueiro o ajudou na adaptação. Ele quer jogar, mas sabe que sua qualidade e o impacto dentro da equipe é maior do que somente jogar. Quer dizer, a liderança do Danilo dentro da equipe do Flamengo, ela é extraordinária. Ele ficou injuriado com a demissão do Felipe Luiz da forma que foi. Mas ele também foi um dos líderes que falou para aceitar o Leonardo Jardim, porque ele não tem culpa. Entendeu? E ele fez com que o grupo se unisse em torno de Leonardo Jardim e aceitasse o treinador e o esquema tático dele e aquilo que ele queria implantar dentro do clube. Ele ajudou o Leonardo Jardim a ser aceito, melhor aceito pelo grupo e que os jogadores fossem se empenhando, beleza? Então ele falou da importância do Danilo dentro de uma equipe, não só quando joga, mas também quando não joga, está ali no meio da galera, incentivando a galera, e ainda citou, por isso o Ancelotti vai levá-lo. Caso você não se lembre, o Ancelotti já antecipou uma convocação para a Copa do Mundo, Danilo. Ele falou, o Danilo está na Copa. Até agora, falar da boca do treinador da seleção brasileira, o único jogador que já está na Copa garantido é o Danilo. Falem o que quiser dele, mas todos sabem a liderança que ele tem e o futebol que ele tem e a importância dele dentro de um elenco, beleza? Então o Leonardo Jardim elogiou muito. Vamos ver aqui a fala dele. Ó, Danilo está naquele pequeno grupo de jogadores que sabem envelhecer no futebol. Muitos não sabem envelhecer porque querem jogar aos 35 a mesma coisa que jogavam aos 30 e aos 25. O Danilo quer jogar, mas ele sabe que a sua qualidade ou impacto dentro da equipe é maior do que somente jogar. Foi um dos jogadores que me ajudaram nessa integração com disposição espetacular para o treino, atitude impecável, com o mesmo empenho jogando ou não jogando, afirmou Jardim em entrevista ao MengoCast. Beleza? E aí ele falou também, isso com certeza o Ancelotti também vê na seleção e quer esse jogador com ele. Os 11 jogadores que jogam, mas são importantes. Mas tem jogadores que nos ajudam jogando ou não, que não fazem birra e tem mau comportamento. É fundamental. Saber envelhecer no futebol não é para todos. Conheço jogadores com esse perfil e jogadores que não conseguem. Completou ele. Beleza? Então, Leonardo Jardim. Aí, depois nós vamos para uma outra reportagem do GE que fala a mesma coisa, não só do Danilo, lá, mas de todos os jogadores. Jogadores experientes ajudam Jardim nos bastidores e Flamengo faz plano para dosar desgaste físico. Danilo, Alexandre, Jorginho, Bruno Henrique e Arrascaeta tem papel fundamental na assimilação das ideias do treinador. Beleza? E o Leonardo Jardim falou que esses jogadores, eles têm, pelas experiências deles com vários outros técnicos, eles assimilam muito mais fácil. Quando chega um técnico novo, com novas ideias, eles conseguem assimilar mais fácil e incentivar os jogadores mais jovens e orientar, junto com o técnico, ajudam a orientar os jogadores mais jovens para que eles se adaptem melhor ao esquema tático do técnico. E também esses jogadores ajudaram na sua integração com o grupo e com o elenco. Ele falou da importância dessas figuras. Essas figuras têm uma vantagem de que é a experiência. Passaram por muitos treinadores,
consegue entender as diferentes ideias com alguma facilidade. Foram muito importantes na minha integração. A linguagem do futebol é universal e eles entenderam o que eu pretendia de forma simples e acessível. São jogadores que têm grande qualidade, carreira invejável e termos nacionais e internacionais, destacou Jardim. Beleza? Então, o Leonardo Jardim, na verdade, ele está encantado com os jogadores experientes do Flamengo. Isso é bom, e os jogadores experientes, por isso que sempre é bom. Você não pode ser só molecada, você tem que mesclar a experiência dos jogadores ali, aqueles caras que já são cascudos, com uma molecada nova, com vontade de vencer. Você junta esses dois, aí você faz um clube, um time vencedor. Beleza? Ó, e uma informação aqui do Bola VIP. Eu achei meio estranha a forma com que eles falaram, mas eu vou passar para vocês aqui, ó. O Flamengo aceita pagar salário que Caio Henrique recebe no Mônaco para fechar com o lateral. Lateral do Mônaco vira prioridade e clube estuda operação ousada para reforçar elenco. Eles falaram que o Flamengo está interessado no Caio Henrique, beleza? Vai pagar o salário que ele pretendia, vamos oferecer, entendeu? Ver se ele atualmente o Mônaco lá. O jogador é tratado como prioridade absoluta para a aposta dela, mesmo diante de um cenário financeiro considerado desafiador. Porque lá, o planejamento, no entanto, passa por decisões importantes, incluindo a possibilidade de mudanças significativas na atual estrutura do grupo. O que eles falaram aqui é o seguinte, que eles pretendem até, se for possível, vender o Ayrton Lucas. Mas aí eu falei assim, mas aí não faz sentido, porque o Flamengo está correndo atrás de um lateral esquerdo, porque o Alexandre já disse que não quer ficar muito tempo, porque ele vai procurar uma liga que exige menos do preparo físico para ele seguir na carreira. Porque a Liga Brasileira, o futebol brasileiro, ela exige muito do jogador e a idade dele já não está aguentando. Por isso que ele está sofrendo muitas lesões que antes ele não sofria. Então, como é que você vai vender o Ayrton Lucas se você está precisando repor um para o Alexandre? Você vai contratar e ficar só com um jogador, um lateral novo? Não faz sentido, entendeu? Então eu acho que o Caio Henrique, ele viria para substituir o Alexandre e não vender o Beijinho, o nosso Beijinho, para ficar com o Caio Henrique, porque você ficaria, e aí? Não faz sentido. Mas foi isso que a matéria deixou, beleza? Ó, uma das principais entradas para a negociação envolve os valores. O lateral recebe cerca de 1 milhão por mês na Europa. Isso aí no Flamengo não é nada, nós temos vários jogadores do Flamengo que recebem 1 milhão por mês, beleza? Então não é isso, mas lá. E o Flamengo sinaliza que pode arcar com esse salário para viabilizar a contratação, o que mostra o tamanho da aposta no jogador. Beleza? O clube ainda não formalizou a proposta e aguarda o fim da temporada europeia para avançar, beleza? Aí vamos lá aqui, ó. O outro ponto importante é que Caio Henrique ainda possui um mercado no futebol europeu que pode dificultar qualquer avanço imediato. Isso é verdade, ele ainda é jovem ainda, beleza? Lá, Ayrton Lucas pode sair para abrir espaço. Aqui nessa reportagem é que eu falo para você que não faz sentido. Para equilibrar as contas e viabilizar o investimento, a diretoria trabalha com a possibilidade de negociar Ayrton Lucas. A saída do atual lateral abriria espaço financeiro e também técnico para a chegada do novo reforço. Mas se a intenção é contratar um lugar do Alexandre e não para o lugar do Ayrton Lucas, como é que você vai vender o Ayrton Lucas? Bom, é só para falar para vocês que tem uma reportagem do Bola VIP falando que o Flamengo está interessado no Caio Henrique do Mônaco, lateral esquerdo, beleza? Não fez muito sentido, mas estamos trazendo para vocês. Ó, o técnico do Flamengo adota medida extrema pensando no Fla-Flu. O que o Leonardo Jardim fez que acharam que, nossa, medida extrema? Essa medida extrema é simplesmente porque ele fez concentração com o grupo do Flamengo. O pessoal, ele falou que o pessoal não era para ir para casa, era para dormir lá no Ninho do Urubu e para poder se concentrar melhor para o jogo de amanhã contra o Fluminense no Maracanã. Aí eu fico pensando, eu lembro que quando tinha poucos treinadores estrangeiros, os técnicos brasileiros, sempre quando chegavam num jogo importante, eles faziam concentração. E a imprensa descia o cacete, falando que
Ah, só aqui no Brasil que tem concentração. Na Europa não tem concentração. Lá na Europa os jogadores são profissionais. Eles não precisam de concentração, não precisam de babá para ficar vigiando eles, para eles não saírem na noite, na balada, o que eles vão fazer, se eles vão dormir bem, se não vão dormir bem, o horário que eles vão dormir. A imprensa descia o cacete quando se falava em concentração que os técnicos brasileiros costumavam fazer nos times, principalmente em jogos importantes, assim, clássicos assim. Agora o Leonardo Jardim vai e faz a concentração antes do jogo contra o Fluminense. E o que nós vimos? Elogios. Realmente aqui no Brasil, o pau que bate em Francisco não bate em Chico. É só essa é só essa aí a medida extrema que o técnico Leonardo Jardim propôs. Não tem nada de extremo, tá? Ó. E o Flamengo treinou e teve o retorno de dois jogadores que estavam no departamento médico lá. O Flamengo treina com retornos de Saul e Cebolinha. Eles não fizeram um treino pesado, mas já treinaram com um grupo num treino meio parcial, mais leve, junto com o grupo, aqueles treinos de tipo aquecimento, não é mesmo? Aquelas atividades sem a bola, eles já treinaram. Everton Cebolinha, que está com uma contusão na costela, e o Saul, que operou o tornozelo, está voltando em recuperação. Só para falar que eles já estão voltando aos gramados, já estão começando a treinar com o grupo, parcialmente com o grupo. Beleza? Isso é importante. Daqui a pouco nós podemos estar vendo aí o Saul, que faz tempo que não veio jogar, que operou no começo do ano. Quem sabe nós podemos ver o Saul e o Cebolinha voltando para reforçar o time, beleza? Ó, e hoje nós vamos assistir Flamengo e Fluminense amanhã às 18 horas no Maracanã. Opa, entrou uma propagandinha aqui, vamos arrancar ela, beleza? Vamos lá. Vai ser no Premier, tá? O único lugar que você vai poder assistir Flamengo e Fluminense vai ser no Premier. Vai ter que pagar. Ou se você tiver o gatinho, vai ter que estar o gatinho. As prováveis escalações de Flamengo e Fluminense, ó. A escalação do Fluminense é o Fábio, Samuel Xavier, Freitas, James e René, Martinelli, Hércules, Luciano, Acosta e Savarino, Canobi e John Kennedy. Beleza? Vamos ver aqui quem são os desfalques deles aqui. Desfalques. Ó, o técnico não terá atletas entregues ao departamento médico na partida. Matheus Reis, Nonato e Bernal. Tá ok? Esses estão no departamento médico. E o Flamengo? O Flamengo, lá tem o Jorginho fora. Beleza? O Pulgar. São esses dois. Os dois por contusão. E o Alexandre é dúvida. Beleza? Olha lá, provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Carrascal, Paquetá, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Eu, sinceridade pra você, eu deixaria Samuel Lino no banco e entraria com Bruno Henrique. Talvez ele vai ficar com o Samuel Lino, porque o Bruno Henrique jogou na altitude, o Flamengo teve pouco tempo de descanso, e o Bruno Henrique jogou quase 90 minutos na altitude e jogou muito, correu muito. Talvez um desgaste muito grande do Bruno Henrique, beleza? Mas infelizmente, aí agora ele não pode jogar contra o Fla-Flu. Mas com certeza estará no banco para poder tentar ajudar a gente aí, beleza? Ó, e é o seguinte, como é que está a tabela? Flamengo e Fluminense vão jogar amanhã e jogam Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras tem 25 pontos em 10 jogos. Aí vem os empatados: São Paulo 20 pontos, Fluminense 20 pontos, todos também com 10 jogos. E o Flamengo está em quarta posição com 17 pontos, com um jogo a menos, 9 pontos. Se o Flamengo vencer o Fluminense, o Flamengo já passa o Fluminense. Fica torcendo para o São Paulo, que vai jogar hoje contra o Vitória, perder. É difícil. Vitória é ruinzinho, vamos ser sinceros, né? Mas se o São Paulo der um tropecinho aí, já ajuda. Um empatezinho ajudava, né? Mas se o Flamengo vencer o Fluminense, ele chega a 20 pontos e toma a terceira posição do Fluminense, beleza? Aí nós vamos ter que fazer o quê? Torcer pro São Paulo, dar um tropeçozinho com Vitória, e o Palmeiras perder. Vamos torcer pro Palmeiras perder de uma vez pro Corinthians, porque o Corinthians joga em casa. Vamos torcer pro Palmeiras perder. E o Corinthians, ele tá na 16ª posição, que é a primeira
Ele é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então o Corinthians vai jogar a vida. Se não jogar a vida ali, vai para a zona de rebaixamento. Vai ficar ali na zona de rebaixamento, porque ele é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 10 pontos. A Chapecoense tem 8, Remo tem 7, Cruzeiro tem 7. Todo mundo tem chance de igualar ou passar ele, beleza? E olha o seguinte, a principal notícia do vídeo é: o Flamengo encaminha a renovação de contrato de Bruno Henrique. O novo vínculo do atacante e ídolo rubro-negro será estendido por mais um ano, até o fim de 2027. Restam detalhes para assinatura. Diz que todos eles já estão apalavrados, já estão tudo acertado e só faltam detalhes, beleza? Ó, restam poucos detalhes para que o novo contrato seja assinado, mas já existe um acerto entre as partes. E as poucas pendências ainda existentes são consideradas simples. Além do tempo de contrato, o salário também já foi acertado. As conversas evoluíram nos últimos dias, depois de o Flamengo iniciar as tratativas no fim do mês passado. Beleza? O Bruno Henrique é um dos grandes ídolos aí desses últimos anos aí do Flamengo, dessa nova geração vencedora. Talvez para muitos já seja o maior ídolo junto com a Arrascaeta, beleza? Então tá aí, o Flamengo. Lembrando que o Bab falou que por ele, enquanto ele tiver lá o Bruno Henrique, ele joga até quando ele quiser no Flamengo. Então, vamos por já tem esse ano, o ano que vem ele vai terminar o ano com 36, aí no ano que vem termina com 37. Porque ele fez 35 no final do ano, faz 36, ele faz em dezembro do aniversário, faz 36 depois 37. Vamos ver se ele consegue gastar uns 37, 38, e se ele vai querer jogar depois em outro clube. Esses clubes menores como eles fazem, né? Mas isso aí, o mais importante é que a renovação dele está praticamente encaminhada, só falta por pequenos detalhes, e nós vamos ter o Bruno Henrique até 2026. Beleza, rapaziada? Deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente, beleza? Amanhã a gente volta com mais vídeo, ou se tiver novidades como essa, a gente volta com o vídeo ainda hoje. Tamo junto, até mais.